sétimo ano! Iniciamos agora a nossa aula número 11. Falaremos ainda no reino vegetal de dois grupos, gimnospermas e angiospermas. Peço que vocês peguem o livro, abram na página 109, peguem também lápis, marca-texto e o caderno de ciências. Essa aula é uma aula cheia de detalhes, eu vou pedir que vocês acompanhem marcando as partes importantes. Antes, tem um poema na página 109, Velhas Árvores. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem, livres de fome e fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos. E como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhamos os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Vamos começar? Iniciamos então aí com gimnospermas e eu já coloquei um resuminho aí para vocês, que vocês ou podem pausar o vídeo e já colocar no caderno, ou pode assistir todo o vídeo e depois voltar anotando o que achar mais importante, ok? Conhecidas como pinheiros ou coníferas, são formadas de semente, evoluir o sistema de sustentação, agora ganha troncos, né, mais fortes, conquista o ambiente terrestre dessa maneira, são adaptados ao clima frio e temperado, né? Tem forma de cone que evita o acúmulo de neve e perda de água pela transpiração, vai apresentar estruturas masculina e feminina que vem de folhas modificadas, importantes para a reprodução, que são os estróbilos, masculino produzindo grãos de pólen, feminino óvulos, e após a polinização, forma-se a semente dentro do cone feminino, originando o que chamamos de pinha, que é o estróbilo feminino cheio de sementes. Que, professora? Calma, vamos lá. Uma das maiores invenções que surgiram no decorrer da evolução das plantas, que tem vasos condutores, né, foi a semente. Até quando a gente estava falando de briófitas, elas não tinham nem vasos condutores. Passaram a pteridófitas, que já tem vasos condutores, né, mas não tem semente. E aqui se forma a semente. Essa estrutura, ela protege e alimenta o embrião dos vegetais. Justamente em qual estágio? No mais delicado, que é o estágio de germinação. Todo mundo já fez um grãozinho, uma semente de feijão germinando lá no algodão ou na terrinha, quando em séries anteriores. Aquilo lá é o processo de germinação. Por isso, as gimnospermas e as angiospermas, que também são chamadas de fanerógama, tá? Nós vamos estudar elas na sequência, têm vantagens sobre os outros grupos de vegetais que vão se reproduzir por meio de esporo, briófitas e pteridófitas. Por quê? Ela ganha uma proteção. A prova disso é que existe um número muito superior de espécies de vegetais produtoras de semente do que de plantas que fazem o uso de esporo, né? Por meio das gimnospermas, pela primeira vez na história evolutiva das plantas, aparece a semente e o estróbilo, pinha, né? Quando ele já está polinizado pelo vento. Nosso livro sempre traz aí de onde vem a palavra. A palavra gimnosperma significa semente nua, e essa denominação, esse nome, né, se dá ao fato de que os óvulos e sementes ficam expostos sobre a superfície, ou seja, sem proteção do fruto, como ocorre com a angiospermas, que é o próximo grupo que a gente ainda vai estudar nessa aula. Então, esse grupo de vegetais foi o primeiro a conquistar de forma definitiva o ambiente terrestre, porque ele não depende mais da água para fecundação, como as samambaias e musgos dependiam. Então, a partir de agora, a gente não tem essa dependência da água para fecundação, tá? E o embrião vai ficar protegido aí contra desidratação,
ele tem uma capa que também contém nutrientes para o seu desenvolvimento. Tudo isso aí é a semente que mudou completamente o que era vegetal, né? A gente tinha briófitas, pteridófitas, musgos, samambaias. Agora não, agora a gente tem os pinheiros e eles ganham sementes. Quando ganham sementes, tudo muda. A dependência da água para a fecundação, a forma do encontro dos gametas, tudo muda, ok? As gimnospermas se dividem em 4 grupos: as cicadáceas, as ginkgos, as coníferas e as genetófitas, tá? As coníferas são o grupo mais numeroso, tá? E maior distribuição geográfica. Nesse grupo, a gente tem a árvore mais alta do mundo, que é a sequoia, que pode atingir mais de 117 metros de altura e seu tronco pode chegar a 11 metros de diâmetro. Tem ela aqui. Os pinheiros também, né? Os pinheiros conhecidos são as gimnospermas mais comuns e com mais ou menos 90 espécies. E assim como as outras coníferas, suas folhas elas são adaptadas a ambientes áridos, tá? São as árvores de Natal, né? Muitas espécies produzem sementes aladas para que o vento as carregue por grandes distâncias. Algumas espécies, como pinos, né? Algumas espécies de conífera como pinos, desenvolveram o estróbilo que só liberam a semente quando exposto a alta temperatura. Aí, após o incêndio, num bosque, por exemplo, esses pinheiros queimam, né? Ficam queimados, mas os seus estróbilos, né? Seu órgão de reprodução abre e liberam as sementes, né? Que vão se restabelecer naquele terreno. Lógico que isso em condições naturais, né? Sem a interferência do ser humano, tá? Agora, na sequência, eu vou explicar de forma rápida a reprodução dessas plantas, como elas se reproduzem. Eu peço que vocês abram na página 112, se quiser fazer grifar, fazer qualquer anotação, mas que olhe bem para a imagem, que eu vou mostrando como isso acontece de forma rápida. A reprodução das gimnospermas. Vamos usar o pinheiro do Paraná como modelo para explicar a reprodução das gimnospermas. Nessa planta, os sexos são separados. A que possui estróbilo masculino não possui estróbilos femininos e vice-versa. Em outras gimnospermas, os dois tipos de estróbilos, masculino e feminino, podem ocorrer numa mesma planta. O estróbilo masculino, ele produz grãos de pólen. O estróbilo feminino produz óvulos. Quando um estróbilo masculino se abre e libera grande quantidade de grãos de pólen, esses grãos se espalham no ambiente e podem ser levados pelo vento até o estróbilo feminino, como na imagem. Dentro de cada óvulo se encontra a oosfera. Então, um grão de pólen pode formar uma espécie de tubo, o tubo polínico. O tubo polínico cresce até alcançar o óvulo, no qual introduz as células masculinas. Uma vez no interior do óvulo, essa célula fecunda a oosfera, formando o zigoto. Este, por sua vez, se desenvolve, originando o embrião. À medida que o embrião se forma, o óvulo se transforma em semente, estrutura que contém e protege o embrião. Nos pinheiros, as sementes são chamadas de pinhões. Uma vez formados os pinhões, o cone feminino passa a ser chamado de pinha. Se espalhados na natureza por algum agente disseminador, as sementes podem germinar. Ao germinar, cada semente origina uma nova planta. A semente pode ser entendida como uma espécie de fortaleza biológica que abriga e protege o embrião contra desidratação, calor, frio, a ação de certos parasitas. Além disso, as sementes armazenam reservas nutritivas que alimentam o embrião e garantem o seu desenvolvimento, até que as primeiras folhas sejam formadas. A partir daí, a nova planta fabrica o seu próprio alimento pela fotossíntese. Então, gente, esse conteúdo, vocês voltarão a ter contato com ele de forma mais aprofundada, entendendo bem o ciclo, em termos que viram agora, no ensino médio.
Por enquanto, se apeguem ao que eu estou frisando o tempo todo, quando eu falo dos exemplos, por exemplo. O tempo todo eu estou falando. Quem são as briófitas? São os musgos. Quem são as pteridófitas? São as samambaias. O que as briófitas têm? Quase nada, são muito pequenininhas, são as primeiras plantas terrestres. E as pteridófitas? Aqui já vai aparecer vasos condutores de seiva. Elas ganham um maior tamanho, né? Aí, o que acontece nas gimnospermas? Aparece semente, aí sim, ganha, conquista totalmente o ambiente terrestre, não depende mais da água para fecundação e tal. E as angiospermas? As angiospermas são plantas que se caracterizam por apresentar flor e fruto. Esse grupo de vegetal é o que vai apresentar maior diversidade de espécies. Se eu falei para vocês que briófitas são musgos, pteridófitas são samambaias, gimnospermas são os pinheiros e as angiospermas. Aqui nós vamos poder citar roseira, mangueira, arrozeiro, feijoeiro, a grama, os lírios, as orquídeas, o coqueiro, entre outros, tá? Então, é o maior grupo em diversidade de espécies, tá? A maior quantidade de plantas que vocês conhecem vão se enquadrar aqui nas angiospermas, tá? Elas são plantas vasculares, né? Então, elas continuam apresentando vasos condutores de seiva, continuam tendo semente, e a característica marcante é a presença, de flores e frutos. Como o nosso livro sempre traz, o termo angiosperma vem do grego angeion, que significa urna, e esperma, que significa semente. Analisando seu nome, podemos concluir, portanto, que ele está relacionado a uma de suas características exclusivas, a presença de frutos envolvendo a semente. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento dos ovários das flores, após o processo de fecundação. Eles são importantes para o sucesso desse grupo de plantas, uma vez que atuam protegendo a semente, auxiliando na dispersão de suas estruturas, certo? Então, eu coloquei para vocês as características gerais, o resuminho que também quero lá no caderno. Possui o maior número de espécies, né? Ocupa os mais diversos tipos de ambiente terrestre, apresentam flores e frutos, né, que são adaptações evolutivas, que favorecem a dispersão e a manutenção das suas sementes. Quando tem o fruto, atrai, né, dispersores que vão comer esse fruto em lugares diferentes, vão deixar sua semente cair em lugares cada vez mais longe e vão ocupando os espaços. É assim que as angiospermas agem. Os órgãos das plantas. Os órgãos das plantas são divididos em vegetativos e reprodutivos. Os vegetativos, eles são essenciais para o desenvolvimento da planta, sendo eles a raiz, o caule e as folhas, como está aí. Os reprodutivos, quem são? Flor, fruto e sementes. Eles servem para quê os reprodutivos? Para a reprodução das plantas. Então, enquanto os vegetativos a mantêm viva, os reprodutivos servem para que elas se reproduzam, tá? Vamos começar pelo órgão vegetativo, raiz. A raiz é um órgão geralmente subterrâneo. Por que eu estou falando que ela é geralmente subterrânea? Lá no livro de vocês, vai trazer os tipos de raízes, os tipos de caules e os tipos de folhas. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura bem cuidadosa dessa parte. Assim que terminar o vídeo, vocês vão em casa ler a unidade de forma cuidadosa, para vocês perceberem que tem coisas que eu vou falar de forma geral e que na unidade vai trazer bem específica, cada tipo diferente, tá bom? Raiz, então, ela geralmente é subterrânea, vão perceber na leitura que existem raízes que não são subterrâneas, e ela tem a função de fixar a planta, absorver e conduzir a seiva, tá? Além também de armazenar substâncias de reserva. Então, a raiz vai possuir aqui, ó, a coifa, que serve para proteção da ponta, tá? Ela tem essa região aqui, que é a região meristemática, que tem uma intensa reprodução de células, tá? Que é umas células delicadas, ela é protegida pela coifa. Na sequência, a gente tem a região de crescimento. Então, as células saem dessa região de reprodução,
e vão para a região de crescimento, tá? Nessa região aqui, as células começam a crescer e a se diferenciar em tipos diferentes de célula, tá? Temos também a região pilífera, que apresenta pelos absorventes de água, e a região de ramificação, que é uma região que parte as raízes secundárias, tá? O caule, ele exerce as funções de sustentar e conectar as folhas, as flores, os ramos e os frutos, além também de conduzir a seiva, né? De conduzir aí também água e sais minerais. Ele pode ainda também realizar a função de reserva de substância e de energia. Aí a gente começa aqui, gema apical. Gema apical, ela vai se localizar na extremidade do caule ou dos ramos, e ela é formada por células que se reproduzem intensamente e promovem o crescimento do vegetal. Na gema apical é produzida, então, uma substância que vai promover esse crescimento do caule em altura, tá? Então, para que você tenha uma árvore que você quer que ela tenha um crescimento lateral, basta você podar as pontas, né, dos ramos, né, na sua parte superior, que você vai ter esse crescimento. Gema lateral, ou também chamada de axial. Aqui vão se originar os brotos, as flores, as folhas, tá? Nó. Nó é o local de onde parte as folhas ou os ramos laterais. E o entrenó é o local que fica entre dois nós sucessivos. Folhas. As folhas, elas são órgãos vegetativos capazes de absorver gases e luz solar, assim realizar a fotossíntese. Geralmente, de novo, ela tem as seguintes partes: limo, pecíolo e bainha, certo? O limo é a lâmina da folha, é onde são encontrados os pequenos orifícios que nós chamamos de estômatos. E eles são responsáveis pelas trocas gasosas, né, da planta com o meio, né, por onde oxigênio e gás carbônico aí é trocado com o meio. O pecíolo, ele vai ter a função de fixar a folha ao caule, tá? Ou ao ramo. E a bainha é a parte mais dilatada ali do pecíolo, e é o local em que a folha se prende no caule, tá? Aí a gente chega aos órgãos reprodutivos. Quem são eles? A flor, o fruto e a semente, todos envolvidos na reprodução da planta. A flor tem como função a reprodução sexuada. O que a gente vai ter aqui nela? O pedúnculo, tá? O pedúnculo é uma haste que prende a flor ao ramo ou ao caule. Depois a gente tem o receptáculo floral, que é a dilatação desse pedúnculo, tá? O cálice e a corola correspondem às estruturas mais externas da flor. Quem são eles? O cálice, ele é o conjunto de sépalas, que são estruturas verdes relacionadas com a proteção da flor. Já a corola, ela é o conjunto de pétalas, que geralmente são estruturas coloridas, né? Que atraem os polinizadores, ok? Nós vamos ter ainda o androceu e o gineceu, que corresponde a estruturas androceu, produtor de pólen, e o gineceu, produtora de óvulo, tá? O androceu, ele é formado pelos estames, que, por sua vez, também são diferenciados em antera e filete. Então, essa é a parte masculina da flor, certo? Já o gineceu, ele é formado pelo conjunto de carpelo, que também é formado, né, diferenciado, em estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário tem o óvulo. O fruto da sequência, isso aqui nada mais é do que, isso aqui é porque eu estou mostrando, mas não, acho que não aparece para vocês. Então, aqui a gente tem a parte masculina e aqui a gente tem a parte feminina, fica melhor, né? O fruto da sequência, ele tem como função proteger a semente e auxiliar a dispersão da semente, ela se espalhar. O fruto nada mais é do que esse ovário, essa parte aqui fecundada. Então, o fruto
ele vem após a fecundação da flor, tá? Sua estrutura geral. Por que eu estou falando de estrutura geral? Porque aqui, mais uma vez, vocês vão ver lá no livro que tem vários tipos de frutos e vários tipos de sementes. Então, vocês vão continuar fazendo a leitura cuidadosa desses tipos, tá? Porque eu vou falar de forma geral para vocês. Então, o fruto, ele é o ovário da flor fecundado. Estrutura geral do fruto. Nós vamos encontrar 3 camadas. O epicarpo, que é essa camada mais externa, tá? Ela pode ser lisa ou fibrosa e ela protege todo o fruto, de modo geral. Nós temos aí o mesocarpo, que é uma camada mediana, mediana. Ela pode conter muita reserva nutritiva, né? Muitas vezes contém, e ela representa aquela polpa da fruta, né? E o endocarpo é essa camada mais interna, que está em contato direto com a semente. Ele vai envolver a semente e proteger a semente, certo? E a semente aqui. O que tem na semente? A semente, ela tem a função de abrigar, nutrir o embrião. Então, o embrião vai estar dentro da semente, ele faz parte da semente, tá? As sementes, assim como os vegetais, eles vão sofrer dupla fecundação. A primeira fecundação é do ovário, vai gerar o fruto, né? Esse tipo de vegetal que a gente está falando aqui, que é as angiospermas, desculpa. As angiospermas são vegetais que produzem frutos, que para eles, flores e frutos, para eles existirem, existe uma dupla fecundação. A primeira fecundação é do ovário, gera o fruto. A segunda fecundação é a do óvulo. O óvulo que está aqui dentro em verdinho, vai gerar a semente. Então, as sementes são formadas a partir da fecundação do óvulo. Uma semente, né, ela é constituída por uma casca de proteção, que ela pode ser muito rígida ou não ser, que a gente dá o nome de tegumento. Ela também tem um material de reserva alimentar, que a gente vai dar o nome de endosperma. Então, ele vai nutrir, né, o embrião. E o embrião. Ainda tem folhas modificadas que a gente chama de cotilédones. A função principal é transferir essa reserva que está no endosperma para o embrião. Então, ele vai transferir. Algumas angiospermas possuem apenas um cotilédone desse. Aí ela recebe o nome, monocotiledônia, exemplo, milho, arroz. Outras vão possuir essas folhas modificadas, que têm a função de transferir aí a nutrição, chamado de cotilédone, vai ter 2. E aí recebe o nome de dicotiledônia, né? Aí essa divisão sofreu alteração na nomenclatura, vai ser chamada de dicotiledonas basais, dicotiledônia, que é o caso da mamona. Então, quando ela tem uma, ela é monocotiledônia. Depois, quando ela tem 2, vai ter uma diferenciação, vai receber 2 nomes, mas não importa agora esses nomes, né? Vocês têm que lembrar que ela pode ter 1 ou 2 cotilédone de nutrição e que lá na frente a gente vai fazer a diferenciação desses 2 tipos de sementes aí, tá? Reprodução das angiospermas. Mais uma vez, eu vou tratar dessa parte de reprodução bem superficial, lembrando vocês que é dessa maneira que deve ser tratada no 7º ano, tá? Não é porque é aula online, nada disso, é porque é dessa maneira, a gente entende as funções, porque esse conteúdo ele volta para vocês no ensino médio, com muito mais especificações. Então, se vocês forem assistir aulas de gimnospermas, angiospermas, em videoaulas aí do YouTube, tem que ter o cuidado se está voltado para o ensino médio ou se essas aulas estão voltadas para o 7º ano do ensino fundamental, tá? Então, para vocês, eu estou falando o essencial, mais a leitura do livro. E fechou, é o essencial para entender esses 4 grupos de vegetais que fazem parte do reino plant, tá bom? Então, nas angiospermas, assim como nas gimnospermas, o gametófito masculino é o grão de pólen. A partir dele,
vai desenvolver o tubo polínico. Essa aquisição evolutiva foi importante para as espermatófitas, que são quem? As angiospermas e as gimnospermas. Pois com o tubo polínico, com esse tubo que se desenvolve, que eu já expliquei no outro ciclo, que foi das gimnospermas, a fecundação tornou-se independente de água, tá? Do ambiente. A polinização, tá vendo aí o beija-flor e a abelha, são polinizadores. A polinização é o transporte do grão de pólen. Nas gimnospermas, o grão de pólen é muito leve e abundante. Sempre ele vai ser transportado pelo vento, tá? Já agora, nas angiospermas, o grão de pólen ele pode ser levado por vários agentes polinizadores, pois as flores elas vão apresentar atrativos. Então, pode ser levado por beija-flor, por pássaros, por insetos, tá? Então, agora, existem agentes polinizadores além do próprio vento. A fecundação é um processo que vai iniciar quando o grão de pólen, trazido por algum agente polinizador, chega ao estigma de uma flor, né? Lentamente, esse grão de pólen começa a formar o tubo polínico, né? Acontece pela ação dos núcleos vegetativos até chegar ao óvulo. Quando o tubo polínico está completamente formado, ele vai desaparecer e começa um processo de crescimento do vegetal, que está aqui para vocês nesse ciclo de vida aqui. Então, aqui tem a germinação do pólen, né? A construção do tubo polínico vai crescendo de forma gradativa, tá vendo? Começou aqui e ele vai até chegar ao óvulo e depois passa para essa parte do ciclo que a gente conhece. Além disso, a gente tem um processo assexuado. Aí aqui no livro traz para vocês alguns deles, tá? Onde a gente tem se ele é assexuado, nesse processo aqui, com a ação do homem, né? Ele acontece com a ação do homem, a gente vai gerar vegetais geneticamente idênticos um ao outro. E aqui é o que a gente chama de que não tem variabilidade genética, lembra? Então, a reprodução das angiospermas é isso, tá? Tranquilo, vocês vão ver o quadro lá. Qualquer dúvida, tem que falar aqui. Agora é com vocês. Gente, eu vou encerrar essa aula deixando para vocês uma sugestão para complementar o assunto, tá? Uma outra aula aqui do YouTube. Vou deixar também para vocês a página da página 128 até a 132, para a gente fazer a correção na próxima aula. Nosso livro trouxe também Você é o Cientista, bem facinho de fazer. Quem quiser e tiver as coisas, não precisar sair de casa, pode fazer, tá na página 113 e mostra que existe vasos condutores de seiva, mostra como que é conduzido. É aquela experiência da gente colocar anilina e água na água e colocar uma planta, uma flor, geralmente uma flor com pétalas mais claras, branca e tudo, para que apareça o corante lá nas pétalas, tá? Então, é bem legal de fazer. Quem quiser fazer, faça, tira foto, faz azul, faz faz rosa de várias cores aí para mim. E tira foto e me marca, @professora Suzane, marca a escola também, tá bom? Que vai ser bem legal. E também tem os exercícios que ficam entre o conteúdo na unidade. Podem fazer e qualquer dúvida perguntar, tá? A correção vai ser feita da página 128 e 132 na nossa próxima videoaula. Um beijo, continuo com muita saudade de vocês e até mais.